Você olha para os lados e vê gente decidida, apaixonada pela engenharia e pensa: será se eu tenho talento para alguma coisa aqui dentro desse curso? A real é que nem mesmo essas pessoas já nasceram sabendo o que elas queriam e onde que elas tinham talento. O talento se constrói com experiências, testando, e isso ninguém te explica de fato. E é exatamente por isso que nesse vídeo nós vamos conversar sobre como que você vai descobrir o seu talento, mesmo que você ainda não saiba o que você gosta, que mesmo que você ainda não tenha tantas pistas, a gente vai te ajudar a trilhar esse caminho e entender o que é que faz sentido para você e onde que você deve depositar as suas energias. Fala, time! Juliana aqui, tudo bem com vocês? Então, para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que ir na causa raiz. E qual que é a causa raiz? O sistema como um todo. A escola e a universidade acabam nos levando e nos conduzindo a ser mediano e a não ter tempo para pensar em outra coisa que não seja o objetivo principal, que é a universidade, que é tido hoje como a resposta para todos os problemas, porque a gente vem nessa cultura que para os nossos pais, entrar na universidade era algo que significava já ter sucesso na carreira, independente de qual universidade que você fizesse, você já tinha um caminho muito bem trilhado, né? Lá atrás, engenharia civil, medicina, direito, eram profissões que só de você conseguir entrar na universidade já era um grande feito e já trazia bons resultados. Mas o que acontece? Acabou que o sistema educacional focou muito nisso e hoje a gente é estimulado a melhorar no que a gente é ruim e a ser mediano no que a gente é bom, pensando principalmente em Enem ou em vestibulares, e a gente não tem tempo de sobra para levar à tona os nossos outros talentos, as outras coisas que a gente gosta de fazer, por exemplo, com videogames, ou com esportes, ou com artes. Nem sempre a gente tem o tempo hábil e as condições para desenvolver esses talentos e entender o que a gente gosta realmente de fazer. Então, às vezes, você pode ter, inclusive, chegado na engenharia pensando muito nisso, que já resolvi meus problemas, ou não sei muito bem o que essa engenharia faz, mas é a que eu mais gostei ali e vai dar certo porque eu vou ter emprego e etc. E muito por isso, a gente tem muito medo do ponto final da carreira, porque a gente não sabe se vai ter emprego, se você vai gostar, onde que você vai trabalhar. E isso é um problema gigantesco que te deixa aflito e faz com que você não saiba muito bem o que fazer e você acaba perdendo tempo até chegar lá na frente e realmente perceber quais foram os pontos que você mais se sentia à vontade, que você mais gostava de pôr sua energia, porque quando você entra na universidade, você ainda precisa de uma curva de adaptação para entender como que você vai pôr tudo isso em prática. Eu também passei por isso, eu vivi algumas experiências que eu me coloquei ali, né, que eu entrei de cabeça, mas que eu não gostei. Como, por exemplo, a iniciação científica que eu tentei fazer em mecânica dos fluidos. Talvez eu entrei num momento errado, enfim, mas eu não me sentia bem naquele trabalho muito individual, um trabalho muito de pesquisa, muito ativo nessa questão de leitura, mas às vezes meio passivo na energia total, né? Então eu não me sentia muito bem, tinha dificuldades eu preciso de ajuda, eu preciso de outras pessoas, e eu fui percebendo isso e acabou que eu me perdi, né, num laboratório legal, com professores legais, mas eu não gostava. A parte também do foguete modelismo, que eu entrei ali ainda muito no começo, eu entrei numa área já mais difícil, mais técnica, e talvez eu não tivesse pronto ainda, não estava preparado, e eu não aceitei essa curva, não me sentia bem, talvez pela equipe, enfim, a gente pode trazer vários motivos. Mas o que é interessante aqui? Eu experimentei. Eu entendi como que era a iniciação científica, eu entendi como que era esse trabalho em equipe, dentro de uma equipe de projeto ali, e eu comecei a perceber pontos que eu gostava e pontos que eu não gostava, e isso me motivou a tomar outras decisões, que foi quando eu entrei no projeto Prossiga ali, de monitoria, de ser professor de geometria analítica, e isso foi algo que eu gostava de falar, de me comunicar, de desafiar um pouco os alunos ali, de ter esse desafio também de eu não esquecer a disciplina, de eu continuar sempre me atualizando. E depois, quando eu entrei na empresa Júnior, que foi algo que foi muito interessante também, porque eu entrei na área de projetos, fui fazendo projetos ali, foi algo interessante. Em determinado momento eu decidi dar um salto de fé ali, e entrei na área comercial, aprendi sobre vendas, desenvolvi várias técnicas ali, tanto para mim quanto para a equipe. E depois ainda cheguei a ser diretor, botando em prática pontos de liderança, de gestão de equipe, de gestão de processos, de desenvolvimento mesmo como um todo. E isso foi algo muito legal, foi algo que eu gostei bastante. E isso fez com que eu percebesse pontos que faziam sentido na minha carreira, né? Você olhando para trás, você consegue conectar essas experiências e entender para onde que isso está te levando. E não me leve a mal, nem sempre é tão claro e nem sempre é no momento exato ali você já capta tudo. Não, às vezes demora
né? Às vezes você vai se formar e ainda vai demorar um tempo para entender. Às vezes você vai ter uma ideia de estágio, mas não vai ser exatamente o que você queria, né? Às vezes você tem um objetivo muito grande, igual eu tive com o intercâmbio, e isso define muito as suas ações no início do curso, mas depois você acaba tendo portas abertas ali para tomar outras decisões. Então, isso é um ponto interessante. O próprio intercâmbio, o edital do intercâmbio, fez com que eu tomasse algumas decisões e experimentasse algumas coisas que talvez eu não fosse experimentar se não fosse aquilo, né? E o intercâmbio como um todo também abriu bastante a minha mente. Acho que isso foi muito interessante para eu ir encontrando o meu talento, para eu ir encontrando onde que eu gosto, que é estar com pessoas, trabalho em equipe, mas também um desafio. Eu gosto muito de ser desafiado, de ser colocado à prova ali, e acaba que isso em determinados momentos traz um trabalho mais individual, mais planejado, mais correto, o que é muito interessante. Gosto muito de ensinar, inclusive estou aqui, tem outros vídeos no canal, espero que vocês assistam. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal também para aprender muito mais sobre estudos, técnicas de rotina, como que você vai se descobrir dentro da engenharia para que você possa realizar os sonhos da sua carreira. É sobre isso que o Engenheiro do Futuro fala. E claro, à medida que você vai tendo essas experiências, você vai decidindo principalmente o que você não gosta de fazer. E aí a gente vai chegar daqui a pouco em algumas dicas mais práticas. Vou trazer 5 dicas para vocês entenderem de fato como encontrar o seu talento. Mas para concluir aqui, o que eu quero mostrar é que talento não é sorte, não é mágica. É tentativa e erro, é você se colocar à prova, é você ir à luta e ir buscar. A universidade é o ambiente para isso. Por mais que você tenha criado uma mentalidade mais reduzida, mais encaixotada ali na escola, esse é o momento para você quebrar tudo isso e encontrar de fato a sua jornada, entender qual que é aquilo que te motiva. E por isso que nós vamos falar agora sobre 5 pontos que vão te ajudar a descobrir o seu talento de forma prática. Depois desse vídeo aqui, se você colocar em prática algumas reflexões, você vai conseguir entender qual que é o seu talento, ou pelo menos a aproximação que você vai tomar para descobrir aquilo que você gosta de fazer. Então vamos lá, vamos partir para 5 dicas. A primeira dica eu acho que já ficou um pouco claro aqui, que é experimentar. Faça microprojetos, não tome uma decisão muito grande de primeira ali. Tente ir conhecendo as oportunidades, seja por meio de networking, conversando, seja realmente passando pelo processo seletivo, entrando ali na equipe. E aqui um ponto interessante, viveu ali algumas semanas, um mês ali, 2, não está gostando, não tenha medo de sair. É muito pior para aquela equipe que você esteja lá sem motivação, sem dedicar o seu tempo, sendo um peso ali, do que você realmente abra o coração, saia e deixe aquele espaço para que outra pessoa venha realizar o seu trabalho de uma forma muito mais energética do que o que você está fazendo, e você tenha tempo para ir buscar aquilo que você quer. Mas busque fazer microprojetos, não tente dar uma cartada de mestre já de cara. Faça um processo seletivo, não gostou, gostou, vai ficando o tempo, vai sentindo, concluir um ciclo, tenta outra coisa diferente, tenta fazer algumas coisas simultâneas. A gente às vezes negligencia ou não consegue perceber o tanto de tempo que a gente tem. A gente tem muito tempo durante a universidade, as aulas não ocupam tanto tempo assim. Por mais que aqui no Brasil a gente tenha que estudar bastante em casa para dar conta das provas, dos trabalhos, mas você ainda tem bastante tempo. Um final de semana que você grava um vídeo para o canal do YouTube, por exemplo, você tem tempo, a gente tem tempo, e às vezes a gente não percebe. Quando a gente chega na próxima etapa, por exemplo, quando você começar a trabalhar, você vai falar, putz, lá na universidade eu tinha bastante tempo. Então essa é a primeira dica, faça microprojetos, experimente, entre em diversas atividades, participe de diversos grupos, tente fazer coisas simultâneas ali que você vai encaixando na sua rotina, desenvolva a sua rotina, que eu também tenho vários vídeos que a gente fala sobre isso, eu vou deixar algum aqui em que eu explico melhor como que eu organizo minha rotina, e aí você vai começar a entender como que você pode colocar mais coisas ali dentro e ir se desenvolvendo e ir tendo certeza de algumas coisas que você não gosta e ir percebendo outras que você gosta. E a gente vai já conectar isso com outra dica. A segunda dica é preste atenção nos elogios e nos pedidos das outras pessoas. Veja o que as pessoas falam. Cara, você fez bem isso. Parabéns, está se desenvolvendo nisso. Pode ser qualquer coisa, pode ser na academia, pode ser numa matéria, pode ser num projeto de extensão, pode ser em alguma coisa de empreendedorismo que você faz por fora, pode ser numa conversa, um vídeo que você gravou. Veja quais que são os elogios. O que as pessoas te pedem? Elas te pedem para resolver um exercício? Elas te pedem para trocar uma ideia mais de coisas pessoais? Elas te pedem para resolver algum problema mecânico? Elas te pedem... O que as pessoas te pedem? O que as pessoas procuram em você que elas acreditam que pode ajudar elas? Talvez o seu talento esteja por aí. O terceiro ponto é, observe o que você aprende rápido. Onde que está aquilo que você, num segundo ali, captei, entendi. Uma matéria que você aprende rápido, que quando o professor está falando você está captando, quando você vai fazer exercício em casa,
você consegue fazer ali com uma certa facilidade, né? Ou por fora mesmo, né? Você está numa atividade de extensão e é aquilo que estão te explicando, você aprende rápido, você consegue pôr em prática ali, né? Ou numa monitoria, o que você consegue colocar em prática, o que você aprende rápido. Vendo um vídeo, vendo uma aula, você já aprende. Talvez o seu talento esteja ali. Tente colocar 10 coisas que você gosta muito de fazer, que você tem interesse, que você pesquisa. O que você ouve podcast sobre? O que você assiste vídeos no YouTube sobre? O que você está buscando? Claro, tem um lado de desenvolvimento pessoal, como por exemplo esse vídeo, mas tem um outro lado que é o que a gente gosta de assistir para realmente aprender, ou para passar o tempo, ou porque é algo que a gente tem interesse. Então comece a entender, faça uma lista e pegue os 2 que mais realmente fazem sentido para você e tente colocar alguma ação em cima disso. Um quarto ponto é: revise na sua mente os momentos que você mais se sentiu vivo, com energia ali, que você nem viu o tempo passar. Foi em alguma atividade de extensão, quando você estava ali realizando aquele trabalho em equipe? Foi numa iniciação científica mais individual, numa pesquisa? Foi estudando alguma disciplina? Foi se preparando para o intercâmbio? Foi durante o intercâmbio? Onde que você não viu o tempo passar? Qual que era aquela coisa que você, putz, perdi noção do tempo, passou aqui e avançou e foi muito doido? Ali pode estar o seu talento também, pode estar aquela ação que você quer seguir, que você quer se desenvolver. E não tenha medo, se não for algo que é associado direto à universidade, dê um tempo para isso. É futebol, é algum esporte, dê um tempo para isso. É atlética, dê um tempo para isso. Se dedique, você vai tirar lições valiosas, você vai aprender muita coisa ali e depois você ainda vai ter tempo de recuperar na universidade ou enfim, qualquer que seja o seu objetivo. Não tenha medo de tomar risco nessa situação. É empreendedorismo, vai empreender, puxa menos matéria, guarda um tempo ali, organiza a tua rotina para aquilo, arrisca, tenta. E se funcionar, vai valer muito mais a pena. E se não der certo, você volta ali, dá um passo para trás, reorganiza a sua rotina. No próximo semestre, puxa algumas matérias a mais, enfim, você faz alguma coisa. Mas se dê ali alguns meses, um semestre, um ano, é muito pouco, tendo em vista a vida, a carreira completa. Se você não puder arriscar agora, você nunca mais vai poder arriscar. Você nunca mais vai ter coragem. Você vai estar em outra situação, num trabalho, vai dizer que não tem tempo, depois você vai ter família, vai achar que já não consegue mais porque é muito compromisso, muito complexo. Então, esse é o momento. A universidade é um ótimo momento para você arriscar e a busca por informação. Isso que você está fazendo é o primeiro passo. Uma jornada de autoconhecimento tem que seguir também e depois você vai começar a experimentar. Mas você só vai descobrir o seu talento com experiência. E a quinta dica é: repita o que deu certo e vá fundo nisso, não tenha medo. Gostou, não sente o tempo passar, está se desenvolvendo, está tendo experiência, está achando legal? Vai fundo, cara. Fica mais um tempo lá, vira diretor, cresce na carreira, sobe, faz mais projetos, se desenvolve, tenta vender, tenta crescer já ali direto. A universidade não vai te impedir em nada disso, na verdade ela tem que potencializar tudo isso. Muitas vezes os nossos professores não foram da área de empreendedorismo, eles não estavam ali fora e aí eles acabam levando a gente para o lado que eles conhecem, para onde eles dominam, que é a pesquisa, que é a docência, e tá tudo bem, isso é legal. Mas tentem observar o outro lado, conhecer empresários, arriscar um pouco desse outro lado, se colocar ali no jogo. O segredo está nisso, está nessa experiência e você focar no que você é bom e ser cada vez melhor. Não tentar ser médio em tudo, ser muito bom naquilo que você é bom, porque é isso que vai te destacar no mercado. É isso que vai te dar um emprego, é isso que vai fazer as pessoas te procurarem no LinkedIn, no Instagram. É isso que vai realmente fazer a diferença na sua carreira e não você ser médio. Ninguém está em busca do seu boletim. Ninguém quer saber se você passou com 90, com 100. Não interessa. Você vai ter um diploma, você vai ser um engenheiro. Quem é você? O que você faz? Você gosta do que você faz? Você é bom? É isso que vai te diferenciar em um processo seletivo. E quanto antes você fizer essa jornada de autoconhecimento, melhor você vai chegar lá na frente. Mais uma vez, talento não é dom. Você tem que perceber onde que você coloca energia e ver mais resultado. E aí você tem que entrar de cabeça, experimentar e ir fundo nisso. É aí que você vai entender o seu talento. E é isso que vai te dar mais resultado, tanto financeiro quanto psicológico, físico, qualidade de vida, enfim, tudo vai vir a partir do momento que você conseguir encontrar aquilo que você foca. Quando a gente fala de universidade, é aeromodelismo, Baja, foguete modelismo, iniciação científica em diversas disciplinas. Você pode escolher qual disciplina que você mais gosta e conversar com esse professor.
monitorias, PET, empresa júnior, Enactus, muita coisa. Empreendedorismo, de fato, você pode abrir a sua empresa. Não tenha medo, a partir de 18 anos você pode abrir CNPJ, vai fundo. Né? Você pode trabalhar para alguém fora ali, numa startup, pode fazer freela de alguma coisa que você é bom. Se é bom em desenho mecânico, faz freelance disso. Se é bom em programação, em alguma coisa, faz um freelance disso. Se arrisca, se joga, faz cada vez mais aquilo que você é bom. Você é bom em design gráfico, vai fazer isso. Entra fundo, porque é aí que pode criar a sua carreira. E você vai, ao longo do tempo, aprender a casar a engenharia com esse talento. Eu hoje sou trainee na área de vendas de máquinas. Eu vou conseguir casar a engenharia com tudo que eu desenvolvi na empresa júnior, na monitoria e nessas outras experiências também você sempre aprende alguma coisa. E para casar, para eu ser um vendedor cada vez melhor. Então você vai conseguir perceber isso ao longo do tempo. Não se preocupem com o final da jornada. Comecem a construir ela a partir de agora, pensando no próximo passo. Isso é o mais interessante e é o que vai fazer mais diferença na sua carreira. E se você se sente perdido, não é por falta de talento, é por falta de direcionamento. E se você quiser aprender com alguém que já passou por isso, a minha mentoria Profissional do Futuro está aberta, com vagas abertas. Ela acontece no X1, eu conversando com você, em que a gente vai responder um Canvas. Na verdade, você vai responder porque se torna muito mais genuíno quando você busca esse autoconhecimento, busca essas respostas dentro de você. Onde que você quer chegar? O que você já é? O que você precisa se tornar e como que vai ser esse processo? E eu vou te ajudar a colocar em prática ferramentas de rotina, de estudo e de controle da carreira para que você consiga conquistar tudo isso, modificando o seu dia a dia e não só olhando lá na frente, mas as pequenas ações que vão te levar a construir toda a sua carreira e conquistar o seu estágio dos sonhos, o seu intercâmbio dos sonhos ou o seu trabalho dos sonhos. Vamos colocar um objetivo e construir essa jornada até lá. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode, claro, entrar em contato comigo no Instagram, no direct, enfim, vamos conversar. Não tenha medo, comenta aqui embaixo também qual que é o seu sonho, onde que você sonha em trabalhar, qual que é o seu talento, que a gente vai começar a construir essa parceria aí que com certeza vai transformar a sua jornada universitária, pensando nela como o início da sua carreira e não somente um momento ali de passagem qualquer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui em gostei, é muito importante para a gente atingir mais pessoas. É muito interessante que você deixe um comentário também com qual que é o seu talento, o que você está fazendo para desenvolver tudo isso. E se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui e de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, em que a gente vai estar falando sobre diversos pontos dessa construção de carreira e de mudança de mentalidade para que você possa melhorar sua rotina, melhorar seus estudos e se sentir mais tranquilo nessa jornada universitária, pensando no seu objetivo profissional. Você não precisa ter tudo claro agora, mas precisa começar a se mover. O seu talento não vai surgir no seu pensamento, ele vai surgir a partir da ação. Te espero no próximo vídeo.